Vamos Pontuar? ir pontuando também. Então, próteses antigas ou provisório, principalmente provisório, né? Tem gente que fica com provisório 2 anos na boca. Provisório definitivo. De Cara, longa duração. esse provisório definitivo vai feder, não tem jeito, vai feder. Restauração infiltrada. Então você tá com uma restauração infiltrada, tá cheio de bactéria ali, tá com cárie em volta, aquilo também pode gerar uma halitose, vai degradar a sua resina, vai feder também. Problema periodontal que dá demais. Por quê? Você chega num ponto que você tem pus, né? Você tem secreção ali, você tem bolsa com secreção que sobe um odor muito ruim, proveniente das bactérias. Sempre que tem bactéria em excesso, das bactérias ruins, né? Que produzem toxinas para tentar fazer alguma agressão, sempre que a gente tem esse acúmulo de bactérias gerando algum dano, gerando ou promovendo toxinas e gases com cheiro ruim, a gente vai ter halitose. Essa parte, cara, do abscesso, da doença periodontal geral, abscesso, acho que o abscesso a gente pode generalizar para todos os casos. Uhum. Todos os pacientes que hoje apresentam abscesso dentoalveolar, provavelmente eles têm mau hálito. Sim. Por quê? Porque o abscesso, além dele trazer essas toxinas, ele também traz dois fatores muito importantes, que é a má alimentação e a má higiene. Sim. O paciente que está com abscesso, ele tem dificuldade de higienização. Então ele vai lá, ele vai escovar menos, ele vai se alimentar menos. Então isso tudo são fatores que geram, sim, o mau hálito. Então são um fator, mas eu tô com abscesso por conta da minha gengivite, por causa da minha periodontite. Beleza, mas se o paciente também tem um abscesso por conta de uma região lá do terceiro molar, ele também vai ter grande chance de ter com mau hálito. Se ele não tiver passando por um momento de mau hálito, mas ele não tá sabendo, porque para ele não tem mau hálito. Ele não tinha antes, então agora que eu tô com dor no terceiro molar, uma pericoronarite eu vou ter, então ele tem essa percepção, essa falsa percepção de que não tem nada, mas tem. Então, na grande maioria dos pacientes que têm abscesso, eles têm mau hálito. Isso. Por mais que seja transitório, porque é uma doença específica, uma pericoronarite, que não é algo longo prazo, que é uma periodontite, que a periodontite normalmente o tratamento é mais longo, mas ele tem um mau hálito. Perfeito. Então, a doença periodontal, não só quem tem abscesso periodontal, né? A doença periodontal, quem já tem bolsa, quem tem acúmulo de placa muito alto, esse paciente vai produzir depois você pesquisa o nome aí, compostos sulfurados, sulfurados? Compostos sulfurados voláteis. Compostos sulfurados voláteis. É sulfurado mesmo? Sulfurado volátil. CVS. CSV. Sei lá se é em inglês. Mas, exatamente, voláteis porque quando eles evaporam, né, formam esse gás que as bactérias produzem, vai gerar um cheiro desagradável, um odor desagradável. Compostos sulfurados voláteis. Caralho, acertei. CSVS. Tá vendo? E aí, esses compostos que são produzidos pelas bactérias... Contém enxofre. É por isso que fede. É explicado. E aí vai gerar esse mau odor. E essas bactérias, elas podem estar presentes no dente, que não vai ser em acúmulo menor, né? Mas quando elas já estão ali no sulco, já estão no periodonto, ou estão na língua, estão na saburra lingual ali, pode gerar um odor muito pior. Então você vê aquele paciente que tem a língua saburrosa muito, porque geralmente a saburra ela fica no último terço da língua, né? No terço posterior da língua. Quem tem até a ponta da língua ou até mais da metade da língua, aquela saburra mais espessa, tem um acúmulo de bactérias muito grande ali. Às vezes a pessoa tem aquela língua fissurada, língua geográfica, que vai acumular mais ainda. E essa pessoa tem que fazer a higiene da língua com constância. Tem gente que não precisa, que não tem. Mas tem gente que tem realmente. Mas a gente pega um monte de paciente, né? Que tem aquela saburra lingual espessa, aquele negócio nojento. Dentista tem nojo também dessas coisas. Mas a gente precisa orientar essa higienização. Aí tem gente que precisa não só escovar, às vezes usar o raspador de língua, que fica muito mais fácil. Mas a gente tirar essa ideia de que o mau hálito vem de problemas gástricos. Não vem só de problemas gástricos. Vem muito mais de dentro da cavidade oral mesmo. E aí, você que tem mau hálito ou que conhece alguém que tem mau hálito, seu parceiro, seu irmão, sua mãe, alguém que conviva perto de você, às vezes numa simples ida ao dentista já vai fazer esse diagnóstico e aí a gente consegue, melhorar isso. Outra coisa, por que as bactérias elas vão ficando ali, desenvolvendo, e o que melhora que elas produzam mais toxinas? É o ambiente. Então, se eu estou num ambiente ácido,
que não tem saliva para remover aquelas bactérias, para neutralizar aquelas bactérias. Se eu estou num ambiente muito ácido ou que a saliva não está chegando, aquelas bactérias vão progredir muito mais rápido. E aí a pessoa que tem a boca seca, ela geralmente é o bafinho matinal. Tem bafinho matinal? Bafinho matinal a maioria das pessoas tem. Por quê? Não está produzindo saliva durante a noite. Na hora que você acorda, o seu ambiente bucal está super ácido e as bactérias estão confortáveis e estão produzindo as toxinas que vão gerar essa halitose. Vão gerar esse meio bucal mais ácido e vai facilitar que você tenha esses compostos, sulfurados, voláteis, pareando pelo ar. Então a halitose, é um negócio que pode constranger muitas pessoas, às vezes até sem saber. Pô, na escola é triste, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia não mais, porque tá proibido bullying. Mas deve ter um bullying na nossa interno. época rolava. Tinha um amigo meu que era o bafo. Gente boa toda a vida, mas... Minha filha teria medo dele. E aí, pô, a gente consegue tratar isso de uma maneira geralmente simples. Se não for uma pessoa que tem uma xerostomia já mais avançada, né? Mas a grande maioria dos casos é mais tranquilo. E aí, porra, paciente fumante, obviamente, né? Que além de diminuir o fluxo salivar, tem a questão da fumaça, tem os compostos do cigarro. E aí o fumante, coitado, ele vai entrar na área de risco de qualquer coisa que a gente vai fazer. Aí você vai acumulando as causas, né? Vai piorando cada vez mais. Exatamente. Paciente que tem um mau hábito escovatório, paciente fumante, paciente com algum comprometimento sistêmico, sei lá, por exemplo, diabético e baixo fluxo salivar. E aí paciente que usa o álcool. Aí quando você vê, esse paciente é o paciente bafo. Esse paciente é o paciente bafo. Que ele vai ter a halitose ali, que é um fator que não tem pra onde fugir. Ele vai, por mais que escove o dente, horinhas depois vai estar com bafo de novo. Por conta desses fatores. E aí tem alguns pacientes que a gente realmente precisa fazer tratamentos um pouco mais avançados. Depois a gente pode até pesquisar um pouco mais, trazer alguém aqui para falar com a gente sobre esses tratamentos mais avançados. Mas geralmente uma boa higiene, uma boa orientação de higiene. Muitas vezes a gente precisa fazer um enxaguante junto. São poucos pacientes que a gente prescreve enxaguante. E esse seria um deles. Paciente que tem xerostomia, o enxaguante com flúor alivia até na prevalência de doença cárie desse paciente. A gente consegue dar um controle melhor com o enxaguante, ainda deixa um gostinho, ele é antimicrobiano, né? Então a gente precisa de um enxaguante que tenha ação antimicrobiana e a ação do flúor também para ajudar a remineralizar ali. Inicialmente, dependendo da situação, e aí se for por uma causa periodontal, aí a gente pode prescrever um enxaguante com clorexidina. Então, dependendo do seu diagnóstico... Até mesmo a pasta de dente, né? A gente pode alterar essa alteração até mesmo prescrevendo uma pasta de dente. Sim. Que teoricamente teria que ser prescrita, né? A pasta de dente é uma coisa que a gente precisava prescrever para os pacientes, não poderia ser dessa maneira tão aberta, assim, cada um escolhe o que quer, porque a pasta de dente ajuda, mas ela também pode atrapalhar muito dos casos, né? Que é uma das causas que você falou, que é da sensibilidade, a gente vai falar daqui a pouco, a questão principal, que uma das sensibilidades é por conta dos abrasivos, né, da pasta de dente. Então, assim, a pasta de dente também, se for... Pô, a gente tem muita melhora do mau hálito prescrevendo uma pasta de dente correta para o paciente. Se a gente prescrever a pasta de dente certa para ele vai ter uma melhora. Pode ter uma melhora, com certeza. E, pra gente pontuar então, pra gente não... Lembrando que a gente tá destrinchando as queixas principais do seu paciente, para que qualquer dentista consiga agir da melhor maneira possível. Óbvio que às vezes é algo mais avançado, e aí, vai estar fora da tua alçada, e você vai ter que indicar para um especialista na área fazer. Mas a gente está pontuando queixas comuns dos pacientes que chegam no consultório, e a gente precisa que esses pacientes tenham um bom suporte por nós, profissionais, porque a nossa missão é que o nosso paciente seja tratado da maneira correta. A gente quer que ele saia satisfeito porque foi resolvida a queixa dele. Então, a queixa da halitose, a gente vai prestar atenção se esse paciente tem uma boa higiene, inicialmente. Primeiro que você vai ver lá se ele tem uma boa higiene. Beleza. Tem uma boa higiene, a gente vai dar uma checada lá na parte periodontal desse paciente. Vai fazer uma boa sondagem, ver se esse paciente tem doença periodontal. Sempre periapical completa para a gente fazer um diagnóstico diferencial, porque a doença periodontal muitas vezes é silenciosa e a gente não consegue diagnosticar clinicamente muito fácil. Ver a saburra lingual desse paciente. Se ele abrir a boca, colocar a linguinha para fora e o terço médio anterior
tiver com saburra lingual e essa saburra for mais espessa, vai ter um acúmulo maior ali. Às vezes ele nem sabia que precisava escovar a língua, que tinha que limpar. Ver o fluxo salivar desse paciente, se ele tem um fluxo salivar normal ou se a boca dele é mais seca. Se ele tiver a boca seca, a gente pode até prescrever uma saliva artificial para esse paciente, um Xerolaser da vida, um spray, ou um enxaguante bucal para ele usar aí 1, 2 vezes no dia, antes de dormir, principalmente. O que mais que a gente falou? Doença periodontal. Porra, se ele tem restauração em boca, restauração de resina normal, provisório principalmente. Se tiver provisório, brincadeira. Provisório fede de verdade. Não só provisório. Fede ruim, fede feio. Próteses antigas mal adaptadas. Próteses antigas mal adaptadas fede muito também. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ver essas resinas aí. Sim. Porque resina acrílico é poroso, alto, resina é um material poroso. ainda mais feito em consultório, Sim. que não foi feito em laboratório, ela vai aderir muito ali, saliva, micro-organismo, que vai dar esse cheiro Sim. também. Então, o uso de prótese é um fator importante para a gente poder avaliar. Perfeito. Então, vamos lá ver o que a gente falou. A gente falou do cigarro, doença periodontal, cárie, higiene, saburra lingual, xerostomia, prótese, cárie falei. medicamento. E aí, dentro da medicação, que a gente acho que já falou alguma vez aqui, principalmente... Segura 8 aí. Principalmente... Tá quase virando painho. Principalmente medicações que jogam seu fluxo salivar lá embaixo, tipo o antidepressivo, que joga lá embaixo o fluxo salivar. Paciente oncológico, né, que nem se fala, que o fluxo salivar vai lá embaixo mais ainda. Então são coisas... E falta Tem mais o quê? Vai virar painho ou vai abrir o... Assim. Assim? Tá. Vira o painho. Vamos ser cancelados. Vamos fazer assim. E tem também as doenças gástricas que pode gerar. Que aí, ó, também a gente tinha que falar deles. Não tem como falar no passado das doenças gástricas. Então, ó, se ele tiver refluxo, principalmente refluxo, né? Refluxo ou bulimia, que pode afetar principalmente o pH bucal ali, mas é uma das causas que menos acontecem, né? Geralmente a halitose é por conta de um outro fator, mas no mínimo ali, ó, no mínimo é esse, né? No mínimo pode estar associado também, se o paciente tiver um refluxo. Então, a gente precisa prestar atenção, sempre prestar atenção. Ver com a questão de halitose, tem que dar um panorama geral para a gente tentar diagnosticar de onde está vindo isso. Às vezes, você bate o olho e já vê. O cara tá com provisório na boca, pode ser isso. Às vezes você bate o olho e já vê, o cara tá com gengivite, que a gente falou antes, tá com a boca, cheia de placa, e pode estar vindo daí. Ou é um fumante, ou a gente vai associando um monte de causa e tá tudo junto, misturado ali, para ele ter essa condição também. E a principal causa de remoção disso é a higiene, né? Fazer uma boa higiene e ensinar ele, mais uma vez, a fazer uma boa higiene. E, dependendo da condição dele, ele vai ter que frequentar o dentista no intervalo de tempo. Muitas vezes é você fazer essa higiene no seu consultório, mostrar para ele como é que faz, ele fazer no seu consultório para ver como é que faz. E é uma readequação, né? Não dá para tratar hoje, falar em tratar halitose, lógico que a gente não é especialista nisso, talvez tenha algum outro tratamento que a gente desconheça, mas sem reeducar o paciente à higiene. Sim. O paciente precisa ser educado à higiene e as visitas periódicas ao dentista. Isso. Então, para o paciente ter uma melhora do quadro aí de halitose, de poder ter uma melhora do bafo que ele tem, ele precisa se reeducar à escovação. Você fazer uma escovação assistida, você ensinar ele como escovar da maneira correta, e ele reeducar de fazer, melhorar os meus hábitos, se for alguma coisa gástrica, melhorar a questão alimentar e procurar talvez um suporte nutricional para poder fazer uma reeducação alimentar, ver os alimentos que ele pode estar comendo, porque tem alimentos que geram refluxo, tem alimentos que geram essa alteração, e aí visitar o dentista mais regularmente. Isso aí. Que é o que provavelmente está acontecendo com ele. Beleza, então a gente